Sem dúvida, todo tipo de prevenção é bem-vinda. Os profissionais que trabalham com combate ao uso de drogas afirmam que o acompanhamento dos pais é fundamental. O diálogo e a informação são as melhores formas de evitar o consumo. E como o crack vicia logo nas primeiras vezes, é o primeiro contato que deve ser evitado. Adolescentes vindos de famílias desestruturadas têm mais chances de se tornarem usuários. Essa afirmação é do psiquiatra Marcos Zaleski, especialista em dependência química, uma das maiores autoridades do assunto em Santa Catarina. E ele está conosco para fazer esse alerta. Bom dia, doutor Marcos, obrigada pela presença. O que podemos chamar de uma família desestruturada? Basicamente o crack, ele assola mais as famílias de comunidades carentes. E muitas vezes o que a gente conhece por família fragmentada, estruturada, são famílias que os pais não têm diálogo com os filhos, às vezes as famílias são de pais separados e muitas vezes são pais também usuários de drogas ou envolvidos com o próprio tráfico. Mas isso já atinge também famílias de classe média, não é mesmo? Ele está migrando, né? O crack está tendo um fenômeno de migrar para família de classe média e família de classe média alta também, famílias ricas e também com poder destruidor da mesma forma. Que tipo de prevenção deve ser feito em casa? Como deve ser esse diálogo, já que adolescentes têm uma rejeição a conversas e a sermões dos pais? Todo cuidado com o adolescente ele é pouco, não só no caso do crack, até com as crianças. O diálogo deve começar desde a infância e deve começar sempre com conversa, informação, como a gente viu agora no caso do Proerd sobre as drogas, e basicamente acompanhar esse filho. Mas como deve ser essa abordagem? Muitos pais ficam em dúvida de como tocar nesse assunto. O trabalho com o adolescente ele deve ser basicamente de confiança, de você saber com quem ele anda, você procurar acompanhar a chegada dele em casa. Muitos adolescentes chegam de madrugada, os pais estão dormindo, os pais devem acompanhar aonde eles vão, como eles voltam, com quem andam e basicamente mudanças de comportamento. Pois é, como é o perfil? A gente já falou das famílias, das classes, mas qual o perfil do usuário do crack que os pais devem observar de diferente nos filhos, no comportamento dos filhos? O usuário do crack ele é perceptível porque a mudança de comportamento, o rendimento escolar, o abandono das aulas, não só a ida à aula, ele abandona a escola, ele não quer mais a aula pelo efeito muito rápido da droga. Ele precisa usar várias vezes durante o dia, muitas vezes ele gasta o dia inteiro utilizando. Adolescente dependente de crack, ele usa de 5 até, casos muito graves, até 100 pedras por dia. Ou seja, não sobra tempo para mais nada. O abandono da escola e da família... Não tem como os pais não perceber isso? Não tem como não perceber. Se a família está ali presente, se não for uma família desestruturada, então os pais já percebem de imediato. Até pelo gasto, né? Você vai gastar em torno de 50 até 500 reais em casos muito graves por dia com droga. Então não tem como esse adolescente não obter de forma ilegal ou retirando os objetos da própria casa. Doutor, esses números são muito assustadores, né? E o crack acaba agindo muito rápido. Exatamente como é que ele age no organismo de uma pessoa? A potência de uma droga depende da forma como ela entra no corpo, ou seja, pela inalação ela entra muito rapidamente, de 8 a 12 segundos ela está agindo no cérebro, e da potência da droga em si. A cocaína, que é da onde é elaborado o crack, né? O crack é uma forma de cocaína, é uma droga extremamente potente. Ela altera o funcionamento cerebral, o indivíduo passa a ter um desejo intenso pela droga e um sofrimento muito grande quando fica sem ela. Qual a diferença dos efeitos no curto e longo prazo? Pode levar à morte? Pode levar à morte. Um acompanhamento feito em São Paulo com menores de rua constatou a mortalidade de 20% em 5 anos. E se não morre, quais são as consequências para o organismo dessa pessoa, desse usuário? Ele vai ter uma série de problemas a nível cardiovascular, a nível cerebral, convulsões, infartos cerebrais, alterações renais, alterações hepáticas, até pelos componentes, além da cocaína que existe na droga, pelos componentes tóxicos da droga. Alguns traficantes adicionam até cimento para aumentar o peso da droga, então o indivíduo está inalando isso tudo. E como é que é a evolução? Do início, que parece que dá aquela sensação, entre aspas, né, vamos deixar bem claro, boa, e depois ele vai regredindo para uma situação dramática, né? Emagrece, o que acontece? O efeito inicial é mais prazeroso. O dependente da droga, na verdade, ele quer usar a droga para se livrar do efeito da falta da droga. Então, o prazer inicial está sempre buscando a primeira emoção, entre aspas, com a droga. Ele vive correndo atrás daquela emoção que ele nunca mais vai ter pelo efeito de tolerância da droga. E, com o tempo, ele passa a usar a droga para se livrar dos efeitos ruins da sua abstinência. Quais as chances de cura e como é que funciona o tratamento? Entre as drogas conhecidas, o crack é o que tem pior prognóstico, né? Até pela falta de rede, a gente não tem uma rede social de atendimento, ele necessita até de um programa específico. Muitos pacientes precisam ser, a grande maioria precisa ser internada e acompanhada para haver uma mudança no seu ambiente após a alta. E esses pacientes, então, eles começam a ter uma dificuldade enorme de recuperação. A grande maioria deles vai, inclusive, à prisão antes, porque eles precisam furtar, principalmente as camadas mais carentes, precisam furtar e o tratamento, entre aspas, é feito dentro da prisão, onde ele faz o seu período de abstinência. Ou seja, além de ele ter todas essas reações químicas no corpo, ele ainda pode acabar preso na cadeia
enfim, não vai conseguir, vai ter dificuldade para conseguir se recuperar, já que vai estar preso. Sem dúvida. Nos Estados Unidos, já 25% dos presos por cocaína são usuários de crack. Então é melhor, como a gente já falou no início, nem experimentar. É uma droga que não se pode nem chegar perto, nem experimentar. Se você tem um amigo que está utilizando essa droga, se afaste ou oriente essa pessoa a buscar ajuda. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Mais informações sobre a campanha do Grupo RBS no site cracknempensar.com.br.